Glória a Deus. Hoje eu vou falar, sobre os pecados com garantia de inferno. Ou seja, aqueles pecados que vão te levar de tobogã direto para o inferno. Tem pecados assim. Também eu vou falar de dois que são os pecados para a morte. Que tem pecado que você pecar é morte instantânea. Garantia que você vai ir para o quinto dos infernos. Bom, vamos lá para os textos. Dessa vez eu vou fazer diferente, que eu gosto primeiro de ler tudo. Aí depois eu só vou lá e resumo os textos, que eu acho que fica mais fácil, né? Mas aqui eu vou pegar um por um, vou lendo um texto e vou esclarecendo. Então vamos lá, o primeiro texto que a gente vai ler vai ser que é um pecado para a morte, né? Que é garantia de inferno na certa, que vai estar em Atos 5, do 1 ao 10. Diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma posse de terra e reteve parte do valor, e comum acordo com a sua mulher, e, levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do valor do terreno? Então, enquanto o possuías, não era para teu benefício, e quando vendia não estava em teu poder? Como, pois, concebestes este desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E, ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou. E veio um grande temor sobre todos os que ouviram a respeito. E os jovens, levantando-se, cobriram-no e, transportando-o para fora, sepultaram-no. Ao fim de um intervalo de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. E Pedro perguntou-lhe, disse-me: vendeste, portanto, aquele campo? E ela respondeu: sim, portanto. Então disse Pedro: por que combinaste entre vós para tentar o Espírito de Deus? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e te sepultaram também a ti. E imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. E, ao entrar os jovens, acharam-na morta e, tirando-a para fora, a sepultaram do lado de seu marido. Bom, esse aqui é um pecado para a morte, que são o quê? Os pecados relacionados ao Espírito Santo. Mentir a Deus. E o que foi mentir a Deus? O povo simplesmente comprou um terreno e vendeu. Até então tudo bem, só que eles reteve parte do valor. E qual que foi o problema deles reter essa parte do valor? Foi porque eles mentiram na questão do valor que eles venderam o terreno. Por quê? Porque se a gente for no capítulo 4 anterior, a gente vai ver que Barnabé era podre de rico. Aí ele vende tudo que ele tem e depois que vende tudo, pega o dinheiro e vai lá e entrega para a igreja, para o povo lá, para beneficiar a todos. Divide esse dinheiro que eu vendi tudo para cada um dos irmãos, para ninguém passar fome, nem ficar sem roupa, para todo mundo ter uma vida boa. Ele faz isso e ele ganha muito status na igreja. Aí os caras, querendo copiar ele, vai lá e fala: vamos vender as coisas que a gente tem também, pra gente conseguir. Só que na hora que eles vendem, recebem um valor tal, beleza, até então beleza. Só que na hora que ele vê o valor que ele recebe, vamos supor, ele ganhou 600 mil. Ele fala assim: pô, mas esse negócio de dar tudo não é bem lá, né? Mas se tem que fazer, vamos fazer o seguinte. Ele chega e chama a mulher dele e fala o seguinte: vamos pegar que a gente vendeu por 600, mas vamos falar que a gente vendeu por 300. Que a gente vai ficar com a grana, a gente não vai ficar sem dinheiro, vai ficar bem. E a gente vai dar o dinheiro a metade. E vai falar como se deu tudo. Aí o povo também vai admirar a gente vai ganhar status na congregação. Aí eles fazem isso. Só que o Espírito Santo chega e fala tudo com Pedro e fala o seguinte: eles vão pra vala. Eu vou matar os dois porque eu não gosto de mentira. Mentira é pecado e mentir pra mim não tem perdão. Porque o Espírito Santo, a gente tem que entender uma coisa. Nas 3 pessoas de Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai perdoa. O Filho perdoa muito mais além.
Porque o pai é representado no tempo da lei, ou que tinha coisas que ele não perdoava. O filho já representa o tempo da graça, onde ele perdoa praticamente tudo, até as blasfêmias relacionadas a ele. O pai já não perdoava. Agora o Espírito Santo, ele representa o juízo sem misericórdia, porque ele é o consolador e é ele que faz o processo de arrependimento da pessoa. Ele é o que faz a pessoa se converter. Então, se a pessoa ataca, vamos supor, se infere, o Espírito Santo desrespeita, maltrata, se volta contra o Espírito Santo, aquele que tem o poder de salvar ela, de trazer a conversão, trazer a noção, trazer a fé, o arrependimento para a pessoa, já era. Não tem volta, porque o Espírito Santo não perdoa. O Espírito Santo é incapaz de perdoar as pessoas. Ele não consegue perdoar porque ele não perdoa. Ele representa o tempo da lei operando a graça. Então, tipo assim, ele é usado na graça, ele é usado para trazer a graça. No tempo da graça, ele é usado para trazer a graça. Mas, ele representa o tempo da lei, que é o juízo sem misericórdia, sem perdão, pecou, morreu. Então, se a gente peca contra o Espírito Santo, é um pecado para a morte, que você vai morrer e a garantia é que você vai ir para o inferno. Não tem salvação. E foi o que aconteceu com eles. Eles mentiram o Espírito Santo. E por conta dessa mentira, eles morreram. Então, isso é um pecado que pega de tobogã e te leva direto para o inferno. Não tem salvação. Mentir o Espírito Santo é pecado. A gente tem que entender uma coisa. Qualquer pecado relacionado ao Espírito Santo não tem salvação. É um pecado para a morte. Você vai morrer e vai para o inferno. Já era. Não tem chance de arrependimento. Agora a gente vai para o segundo texto, que vai estar lá em Mateus 12, do 31 e 32. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Qualquer um que dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Então tá aí outro pecado que é para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele fala, qualquer pecado relacionado ao Espírito Santo não vai ser perdoado, nem nessa vida nem na próxima, é garantia de inferno. Vai pegar o tobogã e vai ir pro inferno queimar. E o que é blasfêmia no Espírito Santo? É tipo assim, o povo chegava e falava que todos os milagres que Jesus fazia não era pelo Espírito de Deus, mas sim pelos demônios, por Beelzebul. Ele estava cheio de demônio e eram os demônios que operavam milagres. Então eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo com que a obra, porque aquela obra, por mais que seja de Jesus, quem estava operando em Cristo naquele momento, aquela obra era o Espírito Santo. Porque Jesus estava trabalhando sempre direcionado pelo Espírito Santo. Então a obra era do Espírito Santo. O Espírito Santo estava direcionando ele para curar, para salvar. Ele estava descendo lá dando sabedoria, conhecimento, essas coisas. Porque Jesus venceu tudo como homem direcionado pelo Criador. Então todas as obras que ele fazia, que eram para a glória de Deus, eram obras do Espírito Santo direcionadas pelo Espírito Santo. E os fariseus falavam que aquilo era do diabo. E o Espírito Santo, como ele é incapaz de perdoar, ele não perdoa, ele não aceita essa blasfêmia. Porque eles estão pegando aquela obra dele que é santa e atribuindo a obra de um ser imundo, pecaminoso e traidor, que é os demônios, o diabo. E isso é uma afronta. Então, isso não tem perdão. É um pecado que é um pecado para a morte, que vai levar eles à morte e a garantia de inferno. Eles vão descer de tobogã direto para o inferno. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E é uma coisa muito séria. Agora, a gente vai para o próximo texto, que vai estar em Mateus 5. Vai ser o 29 e o 30. Que vai estar assim: portanto, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e o lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para o fogo do inferno. Beleza. Esse é um dos pecados que, mais uma vez, garantia de inferno, que é o terceiro texto que eu peguei. E o que é isso? É
aquela velha coisa, é fraqueza. Como assim fraqueza? É quando você tem um pecado de estimação. É quando você sabe que você é fraco em alguma coisa. Por exemplo, você é fraco em bebida, você é fraco com dinheiro, ou você é fraco com mulher, ou com homem, ou você é fraco com palavrão. E esse é o que? O pecado constante, é aquele pecado que sempre te faz errar. É quando você tem uma coisa que sempre te atrapalha. Vamos supor que você tem um emprego, mas se tiver nesse emprego, você vai buscar dinheiro e esquece do Criador. Você sempre vai cometer o pecado da ganância. Sempre. O que você tem que fazer? Você tem que se livrar desse serviço. Se esse serviço te atrapalha a servir o Criador, então você tem que se livrar dele. Porque lá você só fica na ganância. Então você tem que perder esse serviço. Cortar ele fora. Agora vamos supor. Você tem fraqueza com mulher, então você tem que cortar a mulher da sua vida, não tem mais contato, se possível virar tão monge lá, morar no exterior, isolado, mas cortar o máximo de contato possível, evitar olhar, fazer de tudo para nem conversar com mulher se for o caso. Se for palavrão, você tem que aprender a ficar calado, não falar nada, porque você sabe que sempre que você falar alguma coisa, você vai soltar um palavrão, então você tem que cortar. Por que isso? Porque isso é o que? Frequência. Tá falando se a tua mão te faz errar. Tá falando do que? Da frequência que você tem ao pecar. Ou seja, se eu sei que eu tenho um celular e com o meu celular eu só faço besteira, eu tenho que ficar sem celular. Porque eu não posso ter celular. Porque eu sei que eu faço besteira se eu tiver um celular. Então eu tenho que me livrar dele. Eu fico sem celular, mas eu garanto a minha salvação. Porque isso é o ter um pecado de estimação. E o exemplo que Jesus dá é um exemplo mais além. Que ele fala tipo o seguinte, olha só. Se for preciso, o que não é uma coisa boa de se fazer, que é o desmembramento. Mas se for preciso, corta. Porque é uma parte do seu corpo? É sim. É uma parte que você precisa? Sim, claro. Porque tudo que está no seu corpo você precisa. Seu braço, sua perna, seu olho. Mas ele fala o seguinte. Se isso está te prejudicando a servir a Deus, arranca. Isso pode valer pro lado literal. Vamos supor, se você tem mania de ficar passando a mão nos outros. Se for preciso, mano, pega uma faca e corta a mão. Pode levar pro literal mesmo. Se você não consegue se conter, sempre tem que passar a mão numa mulher, num homem, num animal, no sei lá o que, corta essa mão. Entendeu? Se você tentar evitar ao máximo e mesmo assim não resolver, corta. Vamos supor, se você não para de ficar olhando coisa errada, fazendo as coisas erradas, qualquer coisa, sabe o que você faz? Fica cego. É melhor você ficar cego e pro reino do céu cego do que fazer isso. Pecado com frequência. Quando você sempre fica sempre no erro, você vai o quê? Você vai cauterizar a sua mente. O que é? Você vai acostumar com aquilo, vai continuar fazendo e não vai estar nem aí. Sua mente vai estar cauterizada. Você vai estar assim, tem nada a ver. E você vai achar que tá tudo bem você ficar sempre com aquele pecado, achando que vai pro céu e que não tem nada a ver, mas não. Você vai descer, é uma garantia que você vai descer de tobogã direto pro inferno. Ter a frequência em pecar, em cometer um erro, isso é safadeza. E você já tá totalmente desviado dos caminhos. Então, se tem uma coisa que vai mandar você pro inferno, é a frequência em pecado. É você sempre cometer o mesmo erro. Porque se você peca hoje, beleza, pecou amanhã, já foi 2 vezes seguida, presta atenção. Pecou a terceira, já é safadeza. Ninguém peca 3 vezes seguidas e fala, é porque eu sou fraco. Não, é porque tu é safado. É safado sem vergonha, quer continuar no erro. Porque se for preciso, você se livra do que está te afetando. É televisão, é mulher, é relacionamento, é casamento, é dinheiro, é trabalho. Se for preciso, que nem Jesus pega o exemplo mais pesado que ele conseguiu. Arranca seus membros, se for o caso. Tem um versículo que eu não me lembro agora que Jesus fala: vocês ainda não aprenderam a resistir ao pecado até a morte. Que ele se referia ao que? A servir Cristo até morrer. Mas nesse ponto de você evitar pecar, mas ter que morrer para não pecar. E a mesma coisa, se for preciso, cara, corta o braço, corta a perna. Pode ser literal, não importa. Você tem que dar um jeito de se livrar. Se todas as formas que você tentou até hoje se livrar do pecado não adiantou, arranca seu braço, arranca sua perna, porque não tem nem como você cometer esse pecado.
Se o problema seu é roubo, tudo que você vê se rouba, fica cego. Arranca os olhos fora. Porque dá pra você viver sem os olhos. Arranca eles fora e vai servir a Cristo sem os olhos. Porque assim é melhor você viver sem os olhos do que continuar nesse erro. Porque pelo menos assim a sua salvação vai estar garantida. Então esse já foi o terceiro texto que está falando aqui sobre o pecado da persistência. Você ficar persistindo no erro, que é o famoso remorso. Não devia ter feito, mas vai lá e continua fazendo. Isso aí leva muita gente pro inferno e vai continuar levando. E as pessoas acham que, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Agora a gente vai pro Hebreus 3:19, que diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Tá legal, esse é um pecado que é o que mais tem hoje em dia. E Jesus mesmo falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque a gente tem que entender, primeiro ponto, incredulidade. A gente vai entender incredulidade se a gente entender o que é fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Ou seja, fé é você ter certeza que uma coisa vai acontecer mesmo sem você poder ver ela acontecer. Tá falando do futuro. É a espera naquilo que você não sabe, porque o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é você ter o que? A certeza que vai acontecer tal coisa amanhã. É, por exemplo, você ter a certeza que amanhã vai chover hambúrguer do céu. Aí no filme tá chovendo hambúrguer. Mas é tipo você ter essa certeza que mesmo sem você saber, não tem como você falar que vai chover, mas amanhã do nada chove hambúrguer, vamos supor, mas chove porque um avião tava negociando, aí caiu a carga, ela abriu e tava cheio de hambúrguer, os hambúrguer caiu do céu. Aí no final você tava certo, choveu hambúrguer do céu, só que quem ia acreditar que ia chover? E se você falasse um dia antes para todo mundo, ninguém ia acreditar, ninguém ia te levar a sério. Mas fé é isso, é você ter a certeza que uma coisa vai acontecer, mesmo que seja loucura, mesmo que os outros não acreditem, mesmo que você não saiba. E também é o que? É a convicção das coisas que não se veem. Que é o que? É você saber que uma coisa existe mesmo sem você poder ver ela. Um exemplo, o ar. O ar, a gente sabe que tem o que? Oxigênio. A ciência prova isso, mas você não vê. É a mesma coisa. A fé é tipo você acreditar que existe o oxigênio mesmo sem você não ver. É você acreditar naquelas coisas que você não vê. Que nem o vento. Ninguém vê o vento. Não dá pra pegar o vento, mas você sabe que ele existe. Entendeu? São coisas que se fazem presentes mesmo sem você vê-las. É você ter a convicção de que existe uma coisa mesmo que você não consiga contemplar com seus olhos. Isso é a fé. E segundo ponto, que é a questão que a gente vai entender, isso aqui vai estar relacionado a Tiago. A gente tem que entender uma coisa: a fé é praticada, porque, que nem Tiago vai falar, ela vai falar o quê? A fé, se eu creio, logo eu pratico aquilo que eu creio, porque se eu creio na Bíblia, logo eu vou praticar aquilo que ela diz. Se eu não pratico, é porque eu não creio, e se eu não creio, é porque eu não tenho fé, e se eu não tenho fé, eu sou o quê? Um incrédulo, uma pessoa incapaz de acreditar. E isso é incredulidade. E isso é um pecado que leva todo mundo pro inferno. E o que a maioria das pessoas leva. Que é o que? O famoso ateu vai. Porque ele é o que? Ele é incrédulo. Ele não acredita na palavra de Deus. Não acredita em qualquer religião. Um ateu não acredita em nada. Ele só acredita na ciência e olha lá. Porque tem ateu que se bobear nem na ciência acredita. O cara acredita no achismo dele. Que antigamente ateu sempre era o que? Cientistas. Os caras não acreditam na ciência, mas não acreditam em Deus. Era assim. Hoje em dia tem ateu que é o ateu do achismo. O cara não acredita na ciência, não acredita no que o outro faz. Só acredita naquilo que quer acreditar. No A e no B, ou no ponto de vista dele, na ideia dele, no pensamento todo errado, avacaiado dele. Hoje em dia tem isso. Mas em si, pessoas incrédulas, o que mais tem é dentro da igreja, gente. Porque não adianta falar, não, eu acredito em Deus. Isso é a maior desculpa. Porque que? Como é que a gente vai identificar o incrédulo? O incrédulo, a maioria das vezes, o incrédulo é aquele que fala assim, eu acredito, mas não acredita. Por quê? Porque se você acredita, você pratica. Então todo mundo que não pratica a fé que ele diz crer, ele é um incrédulo e um mentiroso. Tanto que a gente que vê mais hoje é isso no Brasil. O que? Incrédulos.
O povo fala, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou bispo, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou isso. A pessoa fala que é 1 bilhão de religião, mas pergunta se pratica, não pratica. Não importa a religião, a maioria do povo que fala que é alguma coisa religiosa não pratica. Não pratica, ou seja, eles não têm fé, eles são incrédulos. Eles só tentam se identificar como uma religião que, não, eu acho que deve ser aquela, pra não se sentir fora, não, tipo assim, eu também tenho a minha. Mas a verdade é que eles não têm, eles não acreditam, porque se eles acreditassem, eles praticariam. E como eles não praticam, eles são incrédulos. E esse é um dos pecados. Por quê? Tanto que se a gente ler Hebreus, ler Tiago, a gente vai entender o quê? O povo não conseguiu entrar em Canaã, por quê? Porque foi incrédulo, porque eles não acreditaram no Criador. Por conta disso, o Criador ficou irado, porque o povo vivia reclamando, enchendo o saco, e falou que eu vou matar todo mundo. E eles nunca vão entrar na terra. E pensa só, se esse povo que o Criador fez morrer no deserto, não entrou na terra, você acha que eles vão entrar no céu? O Criador privou eles de entrar na terra. Vai deixar eles entrar no céu? Incrédulo não entra no céu não, gente. Para entrar no céu é necessário ter fé. Tanto que Hebreus fala, capítulo 11, para que alguém se achegar a Deus é necessário que creia que Ele existe. E se alguém crê que Deus existe, ela não só vai acreditar no fato dele ser um ser invisível que é real, mas ele vai acreditar no fato de que ele tem que prestar contas a esse Criador. E vai começar a servir o Criador da maneira certa. Porque se ele fala, eu tenho fé, mas não pratica, ele não tem fé, ele é um incrédulo e vai para o inferno. Então esse é outro texto que vai nos falar do quê? Um pecado que vai te levar de tobogã direto para o inferno. Você vai descer direto para o inferno de tobogã se cometer isso, incredulidade. E você tem que tomar cuidado com isso. Incredulidade é o que mais leva a crente para o inferno. Porque a pessoa fala, eu acredito, mas não acredita nada. O que mais tem é a pessoa mentindo. Vai cantar um hino, aí vai lá, aleluia, eu acredito que Deus é fiel, que as coisas vão melhorar, mas nem acredita. Fica mentindo para ela e para o Criador. Ou muitas das vezes é o pregador, né? Ele vai lá dar mensagem, mas ele mesmo nem acredita naquilo que ele está falando. Ou só fala por falar. Então, é o que? Incredulidade, leva as pessoas para o inferno. Porque é muito fácil a gente ser incrédulo, ainda mais por quê? Porque fé é muito difícil ter. Porque, em primeiro lugar, você vai ter que esperar uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Porque você tem que ter a certeza de uma coisa que você nem tem garantia que vai acontecer, que é uma coisa no futuro. Então você não tem garantia, porque você não sabe o futuro. Mas você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Segundo, você tem que acreditar em coisas invisíveis que você não vê, não toca, e se bobear, muitas das vezes você nem sequer sente. Mas está lá presente aquelas coisas. Então é uma coisa muito difícil. Ter fé é uma coisa difícil. Tanto que Cristo só morreu por aqueles que têm fé. Porque são poucos os que se salvam. São poucos os que conseguem acreditar e perseverar até o fim. Então fé é a falta de fé é um dos pecados que leva para o inferno. É uma garantia que você vai para o inferno. Se você não acredita, pode ter certeza, você vai para o inferno. Então você tem que aprender a acreditar. Outro texto que a gente vai é o 10. Hebreus mesmo. Vai estar no 10, o 26 ao 29 e depois o 39. Né? Vai estar aqui, eu vou ler aqui do 26 ao 39. 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, nenhum outro tipo de sacrifício pelos pecados restará, senão uma terrível expectação de julgamento e ardor de um fogo que se prepara para devorar os rebeldes. Se aquele que transgride a lei de Moisés é condenado à morte irremissivelmente, com base em 2 ou 3 testemunhas, de qual maior não será o castigo que há de receber aqueles que tiverem pisoteado o Filho de Deus e tiverem considerado imundo o sangue do seu pacto, pelo qual foi santificado e tiver ultrajado o Espírito da graça. Agora a gente vai para o 39. Porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que têm fé para preservação da alma. Beleza, agora a gente vai aqui só para complementar esse texto, que vai ser o Hebreus 6, 4 ao 6, que diz assim:
Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e ainda provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro, mas recaíram, sejam renovados outra vez para o arrependimento, porque dessa forma crucificam de novo para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Beleza, esses dois textos se conectam e aqui vai falar o pecado que é garantia de inferno. Porque a Bíblia fala que e não vai rolar, não tem segunda chance, que é o famoso desvio. Que a gente tem que entender uma coisa. O desvio verdadeiro, que nem a Bíblia fala, é o negar a fé, que é a apostasia, que é negar aquilo que você servia. E a Bíblia fala nesses dois textos que é o quê? A pessoa, é impossível essa pessoa se arrepender. Por que é impossível? Porque a pessoa vai pegar e ela vai crucificar Jesus de novo, ela vai pisar, vai cuspir na cruz e vai para as práticas mundanas. Porque no momento que a pessoa apostata, ela está negando tudo aquilo que ela já se salvou e converteu. E isso não vai ter volta. Porque isso entra naquela questão da parábola dos demônios. Qual que é a parábola dos demônios? É aquela parábola dos 7 demônios, que é o quê? O cara estava endemoniado, Cristo vem, aparece, conserta a vida dele. O cara vai lá e fica de boa. Mas vai lá, o cara abandona Cristo, ele nega a fé. Na hora que ele nega a fé, o que acontece? Vem 7 demônios piores agora e entram dentro do cara. Ou seja, o estado que ele estava antes era melhor, porque só tinha um demônio. Agora ele tem 7, ou seja, se multiplicou. Então o último estado ficou pior do que estava primeiro. Isso aconteceu por quê? Porque ele se converteu, mas depois se arrependeu de ter se convertido e foi pro mundo e piorou. E essa é a questão. A Bíblia fala o quê? Aqui é impossível com a pessoa. O cara é o quê? O cara foi iluminado. Primeiro ponto. O cara provou dos dons celestes, ou seja, o cara recebeu o batismo com o Espírito Santo, curou, expulsou demônio, coisa e tal. Teve a participação com o Espírito Santo. Aqui, provou da boa palavra de Deus. Ou seja, o cara teve conhecimento bíblico, altos estudos. E ainda aqui, virtudes do mundo vindouro. Ou seja, o cara experimentou o que é. É tipo, ser arrebatado. Ir lá, experimentar o céu, ser arrebatado, voltar, ter visão do futuro. Então o cara foi cheio até o cara talo, o cara foi usado, fez de tudo que podia. O cara era a bênção, o cara era o apóstolo Paulo. O que ele tá falando? Se o cara, vamos supor, o cara foi o apóstolo Paulo, converteu, fez de tudo, e o cara voltar pro mundo, abrir mão da fé, não tem mais salvação. Não existe mais perdão para essa pessoa. Porque a Bíblia fala que é impossível uma pessoa dessa se arrepender. Porque ele está crucificando Jesus. Tudo aquilo que ele fez se tornou inútil. Ele está crucificando Jesus e pisando na cruz naquilo que salvou ele. Então já era. Não tem mais volta. O Espírito Santo não vai ofertar mais salvação. Se o cara provou de tudo, teve a maior comunhão, o maior contato com Deus, fez de tudo, agora pisou na cruz, tchau, filho. Já era. Porque a pessoa vai ficar entupida de demônio. A pessoa vai ficar encharcada de demônio, encharcada de pecado. Essa pessoa não tem mais volta. A única coisa que resta para ela é o inferno. Tanto que lá no capítulo 10 fala o quê? A única coisa que nos resta é a doce certeza da perdição, do castigo que nos há de vir. Ou seja, não tem salvação para uma pessoa que virou um apóstolo Paulo da vida e depois foi pro mundo de novo. O cara veio do mundo, virou apóstolo Paulo, depois foi lá, voltou pro mundo. Não tem mais salvação, é inferno, vai queimar e já era. O tobogã já tá preparado, vai pegar o tobogã, pular lá no lago de fogo. Não tem jeito. É impossível acontecer. Então isso é o que? São pecados com garantia de inferno. Você cometer esses pecados, já era. Não tem mais volta. Vai pro inferno. A garantia é que você tá morto. Você tá morto, morreu, vai morrer. Não adianta mais. Não adianta nem mais tentar nem nada, que não vai mudar. E se você conhece uma pessoa assim, nem perca seu tempo intercedendo. Tanto que João fala: olha, aqueles que cometem pecados para a morte, eu falo, nem orem por eles, porque já estão perdidos. É a mesma coisa. Se tem pessoa que tá assim, nem perde mais seu tempo. É que nem aquelas pessoas, um exemplo, daqueles que tem o pecado frequente, tá? Pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. Essas são as pessoas que vão pro inferno, não vão se salvar.
Porque a pessoa sabe o erro dela, não quer se livrar do erro, continua sempre na mesma coisa e nunca muda. Uma pessoa que nunca muda assim não vai mudar, gente. Não adianta querer, não, ela vai, não vai, porque fica sempre a mesma coisa, pelar, pecar, pelar, pecar, pelar, pecar. Já tá com um pecado enraizado lá, ó. Já acostumou a viver assim, de vez em quando eu sou crente, de vez em quando eu sou do mundo. Ela vai pro inferno, não perde seu tempo insistindo com essa pessoa. É melhor essa pessoa ir lá pro mundo, viver a vida dela, depois queimar no inferno, do que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, depois ir pro inferno. Ela vai queimar, então não adianta insistir. Não perca seu tempo orando, intercedendo, gastando seu tempo por pessoas que não têm salvação. Esse tipo de gente que mente ao Espírito Santo, que é a morte instantânea, aliás, blasfêmia contra o Espírito Santo, persiste no erro, é incrédulo, nega a cruz depois de ter experimentado tudo, vira um apóstolo Paulo, depois nega a cruz, vai pro inferno, não perde seu tempo. A incredulidade é claro que tem a única que é meio que uma exceção. Por quê? Porque se a pessoa tá no mundo, ela não conhece a Cristo, você vai pregar o evangelho, vai orar, né? E que Cristo abençoe para ela se converter. Mas, né, se for esse ponto, aí beleza, aí você pode entender que nisso você pode interceder. Só que aqui, por que esse aqui da incredulidade você não deve nem perder seu tempo orando? Porque esse da incredulidade não é relacionado a uma pessoa do mundo. Porque é óbvio que uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, você tem que orar e abençoar, explanar a palavra para ela, ensinar ela. Mas está relacionado ao povo dele, estava falando o que? De Israel. Ou seja, está falando o que? Da igreja. Então se a pessoa é de Cristo, mas não tem fé, esquece, vai pro inferno. Não perde seu tempo orando, ela vai pro inferno. Não perca seu tempo com ela, não tem salvação para ela. Não adianta, porque até o Criador já rejeitou ela. É que nem ele rejeitou Saul e rejeitou esse povo. Não vai entrar no meu reino, não vai entrar na Canaã, não vai entrar no repouso que eu preparei. Já era. O Criador já rejeitou, porque ele rejeita os incrédulos. Então, se a pessoa já está nesse nível de incredulidade, só reclama, não acredita em nada, tá lá murmurando para lá para cá, esquece, rejeita ela. Não perca seu tempo, ela já está condenada, não vai se salvar. Então, reflita se você está fazendo esses erros, dê um jeito de mudar, porque ainda há esperança. Se você não ter a consciência ainda de que você está errando e quer mudar, mude e não volte a cometê-los. Agora, se você não está nem aí, se prepara, o inferno te espera. Só vai pegar o tobogã e pular lá dentro. Então, tome cuidado, reflita sobre isso e pense o que você está fazendo na sua vida. E que Cristo abençoe a cada um de vocês.